Queridos, eu quero comentar algo com você. Tem coisas que Deus nos fala para falar com a igreja. Efésios capítulo 3, versículo 16. Efésios 3,16. Eu gosto muito da Bíblia, eu gosto de brincar, sorrir, mas não gosto muito da Bíblia. Efésios 3,16. Na reforma tem uma tela bem legal aqui, muito legal, vocês vão ficar maravilhados, tá bom? Efésios 3,16. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Era parte de uma oração de Paulo à igreja, pedindo que com aquelas gloriosas riquezas Deus fortalecesse aquela igreja. Ele usa uma palavra bem legal, né? Cadê a palavra, mulher? Deixa na tela. No âmago do ser, ou seja, no íntimo da alma, lá no profundo da alma, na parte mais profunda do nosso ser. E com todo o poder, que aquela igreja fosse fortalecida no âmago do ser, no profundo da alma, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. Diga comigo: por meio do Espírito Santo. Diga: por meio do Espírito Santo. Diga assim: todas as coisas que são feitas por meio do Espírito Santo dão certo. Verdade. Nós somos sempre guiados, ou no mínimo influenciados por alguém. Verdade, a gente... alguém, alguma pessoa, alguma situação, algum acontecimento, certo? E a vontade do Senhor expressa nessa palavra é que nós sejamos fortalecidos por meio do Espírito. Você tem um carro, né, por exemplo, entenda, por meio do Espírito, você é fortalecido por meio do Espírito. Você tem um carro. Na verdade, aquele carro, você tem a direção do carro. O que conduz um carro é a direção do freio, entende? O acelerador, direção de freio. Mas o que de fato dirige um carro, faz com que aquele carro exista, não é necessariamente ter direção, ali a volante, ter um freio, ter, sei lá, um acelerador. É o combustível que tem nele. Quando o apóstolo Paulo fala para nós sermos fortalecidos por meio do Espírito Santo, naturalmente não pode ser um fortalecimento externo, do tipo assim, por exemplo, Asaf seja cheio do Espírito Santo, seja fortalecido pelo Espírito Santo. Não pode ser algo, Asaf, assim que você pegue: eu vou ser fortalecido pelo Espírito Santo porque o bispo falou. Mas tem que ser algo que queime dentro de você, tem que ser de dentro para fora. Igual o combustível do veículo: se não tiver combustível, não roda. Pode ser o veículo mais caro, sem combustível não roda. Até mesmo o elétrico, se estiver descarregado, também não roda. Então, é ser fortalecido por meio do Espírito Santo, mas através de algo que brota dentro de nós, uma fonte inesgotável que brota dentro de nós, que se renova a cada dia. Quando uma pessoa é guiada pelo Espírito Santo, todas as suas ações são repensadas. O Espírito Santo, nessa questão, ele age como um filtro. Eu vou fazer algo que não está muito legal, então aquele filtro chamado Espírito Santo entra na minha mente, separa, repensa, engole as palavras, pensa 2 vezes, pensa 3, e algumas pessoas, o Espírito Santo para nós assim, é como uma válvula que nos dá a direção certa, como uma bússola que nos orienta corretamente, como uma válvula que evita que nós estaremos para dentro. Mas algumas pessoas usam aquele fortalecimento do Espírito Santo como a gente chama isso de bypass. Quando o brasileiro é muito criativo, até colocou uma palavra inglesa com o verbo bypassar, mas não existe. Bypass é quando
Você sabe que Ele está falando com você naquela situação. Você sabe que se você tomar aquela decisão vai ser ruim. Você tem certeza, Ele te convenceu daquilo ali, mas você criticamente e analisando somente a sua vontade, fala, não, eu vou desconsiderar o que você está falando, ou fazer e tomar as minhas decisões próprias, ou usar uma passagem própria minha, não vou acreditar no que você está me dizendo, não vou crer que eu sei o que está falando, ou embora crendo, tendo certeza, eu vou desobedecer, eu vou seguir a minha vontade. Uma das maiores evidências de que nós somos guiados por meio do Espírito Santo é a sensibilidade. Pessoas sensíveis sabem discernir quando o Espírito está falando. Pessoas insensíveis não são movidas pelo toque do Senhor, não são movidas pelo toque, não são, a pele dele não aflora. O Espírito Santo acorda você de madrugada. Vou contar um exemplo aqui para vocês bem claro. Você tem que ser sensível ao que o Espírito está falando. O Espírito acordou uma vez a minha esposa de madrugada, e nessa época ela trabalhava num banco. Nós éramos recém-casados, nosso primeiro filho, primeira filha, que agora nasceu, né? A Tisa. A Tisa tem 25 anos hoje. A Tisa está viajando no exterior, a Tisa é muito inteligente. Quando ela estava no ventre da mãe dela, Deus acordou a mãe dela de noite e falou, ora por livramento. A minha esposa, que sempre foi sensível ao Espírito Santo, parou à noite, orou e falou, Deus, me livra de assaltantes, me livra do homem mau, me livra da situação perigosa. No outro dia, por volta das 11 horas da manhã, ela foi envolvida no assalto na instituição que ela trabalhava. O assaltante deu um tiro nela, numa distância mais ou menos 1,5 metros, 2 metros, a queima-roupa nela. Ela com barrigão bem grande. Só que ela estava no banco do passageiro do carro, quando o carro foi envolvido no assalto. Só que ela tinha orado. Quando foi feita a perícia no carro, o periciador perguntou quem estava sentado no banco do passageiro. Era a senhora? Sou eu, era eu. Dona, eu quero dizer que a senhora me veio de novo, porque a bala, o projétil da bala que fez, ele passou, perfurou o banco que a senhora estava, foi sair lá da lataria lá fora. E o banco que ela estava não foi atingida pelo projétil. Por quê? Porque orou. Você tem que ser sensível ao que o Espírito Santo fala, ao movimento dele conduzindo a igreja, conduzindo você. Tem que ser sensível. Eu poderia citar diversos exemplos para vocês. Você precisa ser sensível, tá certo? A sensibilidade é algo que a gente precisa ter ela aflorada em nós. E o desejo do Senhor para cada um de nós é que nós sejamos líderes, ganhadores de almas, pessoas excêntricas, mas que tudo isso aconteça não pelo seu próprio mérito, pela sua própria vontade, porque você é bom, porque você... Não, mas tudo por meio do Espírito. Tudo guiado pelo Espírito. 1 Coríntios 12:7 tem uma palavra muito legal, quando o apóstolo Paulo estava instruindo a igreja de Corinto. Ele dizia o seguinte, olha, a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outros poder para operar milagres, a outros profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas as ações, e ele distribui individualmente a cada pessoa conforme o que deseja. Então, entenda,
Quando nós somos guiados pelo Espírito, o que ele diz? A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Você não sabia o que dizer, não sabia como responder. Quando o Espírito ministrou a você aquela palavra de sabedoria, você passou a entender aquele assunto. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de conhecimento. Quem faz isso? O Espírito. Sabe, não teria algo mais precioso do Senhor nos dar pelo seu Espírito do que, por exemplo, a sabedoria, o conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, dado o que? A fé. Fica comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem nos faz então agradar a Deus? É o Espírito. A outro, pelo único Espírito, os dons de curar. Você ora e Deus opera maravilhas. A outro, pelo poder, é outro para o poder para operar milagres. A outro, sempre pelo Espírito, o dom de profetizar. A outro, discernimento do Espírito. A outro, variedade de línguas. E a outro, de interpretação de línguas. Ou seja, vários dons dados pelo Espírito. E todas essas coisas, sabe, Deus quer ministrar a nós pelo Espírito. Vocês viram aqui vários jovens, várias crianças que chegaram aqui contando a vida deles, o que era tal. Observe como que essas pessoas serão daqui a pouco, quando elas forem mais guiadas pelo Espírito Santo. Você era aquele menino que eu ouvi falar aquele dia que estava... Não, você é outro. Não pode, você é totalmente diferente. Pelo Espírito. Tudo que o Espírito Santo faz é perfeito, e a vontade dele, a vontade do Espírito é que você seja guiado por ele. Você siga a sequência dele. Você siga o que ele tem para você. Você seja conduzido pelo que ele tem. Lembra do carro? Você pode ter o volante, você pode ter acelerador, você pode ter ali um bom freio, mas sem combustível, aquele carro não vale nada. Você pode ser a pessoa mais inteligente da terra, a pessoa mais sábia humanamente falando, a pessoa sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Mira para a pessoa que está do seu lado, que você precisa do Espírito Santo mais do que qualquer coisa. Fala, você precisa do Espírito Santo mais do que você possa imaginar. Tudo que ele faz é perfeito. Tudo que ele empreende é perfeito. Então, você vê, por exemplo, o Espírito Santo agindo, e eu quero que você tome isso assim como lição para a sua vida, ele agindo, ordenando o povo, colocando ordem na família, ordem na casa, ordem nas coisas, naquilo que precisa fazer. Números 11, 25, presta atenção, Números 11, 25. O Senhor desceu na nuvem. Números 11, 25. Amém, filha? Acompanhe comigo, Números 11, 25. O Senhor desceu numa nuvem, falou a Moisés, que tomou do Espírito e pairava sobre Moisés e colocou sobre os 70 autoridades. Assim que o Espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. 2 homens haviam permanecido no acampamento, um deles se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito também os alcançou e pousou sobre eles. E ainda que não tivessem vindo à tenda, embora estivessem entre os escolhidos, assim puseram-se a profetizar no acampamento. Moisés estava cansado, estava desgastado com o labor daquela jornada. Meu Deus, eu não suporto essa luta. O Senhor falou para ele: Moisés, reúnam pessoas. Quieta só um pouquinho, tem muita gente se movimentando. Quieta só um pouquinho. Você não movimente atrás, nem no meio, nem em lugar nenhum, tá bom? Senta. Só o pessoal da mídia que está trabalhando nesse movimento, tá bom?
Moisés chamou as pessoas e o que aconteceu? A Bíblia fala que veio o Espírito que estava sobre Moisés. Volta lá para mim 25, por favor. E foi tomado do Espírito que pairava sobre Moisés. Deus pegou aquele Espírito, tá certo? E fez com que aquele Espírito que pairava sobre Moisés, entenda a ordenação, fez com que ele repousasse aquelas pessoas, em cada uma delas, como algo palpável, como uma água que se bebia. Talvez vocês não entendam ainda, mas isso vai fazer uma grande diferença com vocês. Quando veio aquele Espírito Santo que foi pousando sobre as pessoas, a Bíblia fala que eles profetizaram, passaram a profetizar. Em compensação, depois nunca mais profetizaram, nunca mais teve nenhum movimento. Veja que então, o interessante para nós, não é recebermos ou conhecermos o Espírito Santo, mas sabemos o que nós vamos fazer com o que Ele faz por nós. Qual é a resposta que eu vou dar ao Espírito Santo quando Ele me dá algo, quando Ele me fala algo? Qual é a resposta? O interessante não é o que Ele faz por mim, mas é o que eu faço como resposta do que Ele fez por mim, certo? E o Senhor está à procura de alguém em que Ele possa derramar o seu Espírito Santo. O Senhor está à procura de homens, pessoas sedentas, em que Ele possa derramar o Espírito Santo. Números 27 e 18, na sequência. Então replicou Yahvé a Moisés: como Josué, filho de Nun, homem capacitado pelo Espírito que nele está, tu imporás tuas mãos sobre ele. Logo depois, traze-o para diante de Eleazar, o sacerdote, para toda a comunidade dos israelitas, e dá-lhe à vista todas as tuas ordens. Transmite-lhe uma parte da tua autoridade, a fim de que toda a assembleia dos filhos de Israel lhe obedeçam. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, ele lhe dará todas as diretrizes, conforme a tradição consultar o Urim, diante de Yahvé, sob liderança de Josué, os israelitas sairão e entrarão nas batalhas que tiverem de enfrentar. Veja que estava chegando a hora de Moisés sair. O Senhor falou para Moisés: chama Josué, filho de Nun, e põe as tuas mãos sobre ele. Eu vou tirar uma parte do Espírito que está sobre você e colocar sobre ele. Deus está à procura de homens, de pessoas que se entreguem sedentamente ao Espírito Santo. Tudo que Deus quer fazer aqui na terra é que precisa de homens e mulheres sedentas, pessoas sedentas pelo Espírito Santo. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, assim que Samuel apanhou o chifre que estava repleto com o melhor azeite e ungiu a Davi, na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi. Veja que Samuel foi ungir o novo rei. Como é que estava a unção? Foi eleito democraticamente? Não. Samuel pegou o azeite, derramou sobre a cabeça de Davi, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou completamente de Davi. Davi passou a ser um homem totalmente guiado pelo Espírito Santo. Para vencer as maiores guerras da sua vida, é de suma importância que você seja guiado pelo Espírito Santo. Foi o que o Senhor falou a Josué, que ele venceria as guerras que Moisés não tinha vencido pelo Espírito que seria colocado sobre Josué. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, a nossa vida é movida por conquistas. Você vê isso claramente, por exemplo, no livro de Juízes. Gideão, ele tocou trombetas quando o Espírito veio sobre ele, e os seus parentes, seus irmãos, seus familiares todos se juntaram a ele. Ou seja, o que Gideão passou a falar teve peso. Pelo Espírito, Sansão se tornou um forte, venceu os filisteus, destronou os inimigos. Por quê? Porque ele era simplesmente forte fisicamente? Não, por causa do Espírito.
Pelo espírito de Jefité se levantou e destruiu os amonitas que há tempos oprimiam os filhos de Deus. Pelo espírito Otiniel foi à guerra contra o Cushan-Risataim, que era rei da Mesopotâmia, e ele derrotou o Cushan e Chataim. Pelo quê? Pelo espírito. Você tem guerras que você não vence porque você tem usado armas que são humanas, métodos que são humanos, fórmulas que são humanas. Funcionam para alguém, mas não funciona para você, porque você é espiritual. Diga comigo: Deus procura pessoas sedentas. Tem reis a serem vencidos, tem coisas a serem vencidas, tem desafios a serem vencidos, tem espaço a serem preenchidos pelos filhos de Deus. Mas eu não tenho sede do Espírito Santo. Eu não quero ser guiado pelo Espírito. Eu quero fazer a minha vontade, não a que o Espírito Santo ministrar a mim. Deus nunca vai te usar. Nunca vai vir sobre você uma porção do Espírito. Deus quer transformar tudo em sua vida quando você se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. 1 Samuel 10:6. 1 Samuel 10:6. Neste momento, o Espírito do Senhor, quando Samuel foi ungir Saul, olha a palavra. Nesse momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti e terás manifestações proféticas com eles. Serás transformado em outro homem. Por que não mudou ainda? Por que não foi transformado num novo homem? Por que continua com as velhas atitudes de homem e de pessoa má? Não experimentou do Espírito. Não bebeu do Espírito. Não é guiado pelo Espírito. Bom, eu queria muito que alguém me dissesse isso quando eu estava dando cabeçada. Deixa o Espírito Santo te guiar. O Espírito Santo veio sobre Saul, a Bíblia diz. Quando Saul, o Espírito Santo veio sobre ele, Saul se levantou, destruiu os inimigos do povo de Deus, foi aclamado rei em Israel. Por quê? Por causa do Espírito que estava sobre Saul. Então, tudo bem, eu não quero ser um homem, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Eu quero tomar conta da minha própria vida. Eu quero ter as minhas próprias decisões, fazer o que eu quero, ir para onde eu quero e fazer o que me der na cabeça. O que acontece com uma pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo? O que acontece? O que ocupa o coração de um homem e de uma mulher que não é preenchido pelo Espírito Santo? O que ocupa? 1 Samuel 16:14. Seguindo a história de Saul, 16:14. O espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e o espírito maligno vindo da parte de Yahvé, o Senhor, o atormentava. Samuel tinha ungido Saul rei. Ele veio no culto hoje, dia 22, 19:47. Veio no culto, ouviu a palavra, mas não quis ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito se retirou dele. Quando o Espírito se retirou dele, ele passou a ser um homem perturbado, com muitas perturbações, atormentado. Então, a primeira coisa, o primeiro espírito que ocupa o coração de um homem, de uma mulher que não é guiada pelo Espírito de Deus, é Isaías 19:14. Isaías 19:14. Ora, Yahvé derramou dentro deles um espírito desorientador, com suas almas em estado de confusão. Desencaminharam o Egito e todos os seus empreendimentos, da mesma maneira que um embriagado cambaleia ao redor do seu próprio vômito. Primeira coisa que preenche o coração de uma pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo é que ele passa a ter um espírito desorientador.
Aonde que esse espírito desorientador segue? Aonde que ele pousa? Aonde que ele habita? Sabe? É desejo de Deus que nós sejamos estabelecidos como família, como pessoas. É desejo de Deus. O espírito desorientador, ele entra exatamente no governo, ele entra no pai de família, ele entra no dono da empresa que trabalha, ele entra em quem tem uma autoridade maior. É o espírito que domina sobre o governo, sobre liderança. Para causar o quê? Para causar desorientação. Uma das maiores qualidades de um líder é o quê? É a capacidade que ele tem de tomar decisões. E o que acontece quando ele não é guiado pelo Espírito Santo? Um espírito desorientador passa aí na vida dele. Mas é gente boa, mas é desorientado, perturbado, a vida toda conturbada. Ele não consegue mais tomar as decisões certas. Mas é tão claro, por que você não decide? Totalmente desorientado. O espírito desorientador, ele age na mente de quem toma decisões para causar o quê? Para causar desorientação. Isso aconteceu lá no Egito. O Senhor falou, olha, derramou dentro deles o espírito desorientador, e os líderes do Egito levaram todo o povo à destruição, porque não tinham mais poder de governo, não tinha mais, era na verdade um desgoverno, tinha agido. Ele leva toda uma nação ao caos, o espírito desorientador. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas quando Deus não é o Senhor, o povo geme. Toda a nação ao caos. O segundo espírito que age numa pessoa que não tem o Espírito de Deus, 1 Samuel 16:15. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: eis que o espírito arruinador vindo da parte de Deus te aterroriza. O espírito arruinador age na destruição do governo, para impedir a tomada de decisões. Esse espírito aqui, ele age na destruição total do governo. O espírito desorientador age desorientando a tomada de decisões. O espírito arruinador, ele age causando completa destruição, arruinando. Sabe aquele empresário que era um homem próspero, aquele pai de família que era um homem próspero, e de repente veio a ruína na casa completamente, devastou a empresa, as finanças, devastou tudo, os filhos perderam a direção. Por quê? Uma vez eu conheci um pai, presta atenção, ele veio aqui na igreja, e ele me convidou para ir na casa dele, porque o filho dele estava gravemente, era um usuário de droga num nível muito alto. Quando eu cheguei na casa desse homem, ele era um empresário, e tinha uma certa condição financeira. A casa dele estava completamente destruída. As coisas, os móveis eram velhos e rasgados. A casa estava abandonada, parecia que não morava ninguém naquela casa. Tudo abandonado, tudo quebrado. Eu sentei naquele sofá furado para ouvir a história do homem. Furado, sujo. Sabe, eles tinham deixado o Espírito Santo. E o espírito arruinador entrou naquela casa, causando completa destruição daquela família. Completa destruição. Pastor, o que você fez? Eu clamei misericórdia de Deus, não tinha mais o que fazer muita coisa não. Completa destruição daquela casa. A gente tem que entender que isso pode acontecer com qualquer um de nós, se não formos guiados pelo Espírito Santo. Um terceiro espírito que acompanha uma pessoa que tem o Espírito de Deus. 1 Reis 22:22. Ao me responder, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que Yahvé, o Senhor, afirmou: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz o que deves fazer. Então, um espírito mentiroso
passa a desacreditar em tudo que ele fala. Não tem mais credibilidade nenhuma. Ele perde credibilidade como pessoa, como empresário, como pai de família, como mãe de família. Perde toda a credibilidade porque o espírito mentiroso se apossou dele. Ele passou a fazer alianças, enganos, corrupções, coisas erradas. Por quê? Porque não quis ser guiado pelo Espírito Santo. Outro espírito que acompanha uma pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo, além do desorientador, do arruinador, do mentiroso, um quarto espírito, Isaías 29:10. Porquanto Yahvé derramou sobre vós um espírito de torpor, fechou-vos os olhos a vós que sois profetas, e cobriu-vos a cabeça a vós que sois videntes. O espírito de torpor. O que é um espírito de torpor? Sabe? Você sabe o que tem que fazer. Seu pai e sua mãe chamam você, dão orientação do que tem que fazer. O pastor ou qualquer pessoa chega a você e fala: olha, faça dessa maneira, haja dessa forma. Mas o espírito de torpor tapa os ouvidos, emudece a boca completamente. Ele se torna rude, arrogante, não passa a ouvir mais ninguém. Passa a ter torpezas e mais torpezas, porque está sendo espírito de Deus. Mas é tão ótimo que tem que fazer, mas ele não ouve mais. Ele não ouve, não consegue mais ouvir. Não adianta orar por ele, sai espírito, não sai, porque é um espaço que está vazio, e aquele espírito de torpor entrou e fechou. Aí fecha para entender a verdade dele. Tem pessoas que falam para mim: pastor, bispo, eu leio a Bíblia e não entendo nada, porque está com os ouvidos e os olhos fechados, não tem mais entendimento das coisas espirituais. Tá bom, senta aí, né? Senta. As coisas espirituais não se movem mais para ela. Entendeu? Não faz mais sentido para ela, para ele. E a gente tem que ser sensível, porque depois papai e mamãe vão falar alguma coisa para nós. Sabe assim, aquela pessoa que não entende, não ouve conselho. A esposa está insistindo com ele, com ela, a esposa com ele com a esposa, ele com os filhos, o filho com ele. Mas o espírito está morto, tapou os ouvidos. Ele não consegue mais se movimentar para lugar nenhum. Ele não é alguém que ouve uma direção, modera, fala: obrigado, Deus, por falar comigo usando meu filho. Obrigado, Pai. Eu vou seguir aquilo que você está me falando. Eu sei que é melhor para minha vida, eu sei que é melhor. Esse espírito de torpor, se eu não tiver cuidado, ele entra na própria igreja. Eu estava numa reunião com alguns líderes e falei: epa, cala a boca, quieta, me ouça, porque o que eu tenho para você é para mudar os seus conceitos, para que você seja abençoado. Me ouça. Você pode inclusive não fazer, mas me ouça e compreenda. Eu falei umas 5 vezes para essa pessoa parar, ouvir. Bispo, obrigado, eu me entendi. Eu não tinha compreendido, agora eu me entendi. Era tão óbvio, mas o espírito de torpor entrou tapando o ouvido dele para que ele não crescesse mais no ministério. Pode, mozinho, essa cabeça, pode. Diga: eu rejeito todo espírito desorientador. Diga: eu rejeito todo espírito arruinador. Diga: eu rejeito todo espírito mentiroso. Diga: eu rejeito todo espírito de torpor. Um outro espírito que entra numa pessoa que estava guiada pelo Espírito Santo, Daniel 2:1. No segundo ano do seu governo, o rei Belsazar teve um sonho que lhe perturbava sobremaneira. O seu espírito ficou aflito.
ele veio falar tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. Uma outra coisa, um outro espírito que preenche o espaço de uma pessoa que não é preenchida pelo Espírito de Deus é o espírito aflito. Meu Deus do céu, o que é isso, meu pai? Qualquer coisa ele vive assustado. Não consegue mais dormir. Perdeu o sono. Vive desesperado, o coraçãozinho turbinado assim agora. Meu Deus, o que é isso? Aquele espírito aflito. Quem é guiado pelo Espírito de Deus não vive aflições, porque sabe quem está no comando. Quem é guiado pelo Espírito de Deus não vive em contenda, porque sabe quem está no comando. Agora, quando não é guiado pelo Espírito de Deus, é aquela aflição. Meu Deus, eu tenho conta para pagar daqui 3 meses, a fatura do cartão nem venceu. Meu Deus, eu vou pagar essa fatura. O crente trabalha, Deus prospera, chega um dia, paga as contas, dá sobra. Glória a Deus. Não tem aflição, não tem. Sabe você? Eu vou puxar a tua orelha. Senta. Sentou. Porque atrapalha. Tá? Quando você estiver pregando no teu lugar, você vai ver como atrapalha. Presta atenção. E você vai pegar, tá? Quando o espírito de perturbação, o espírito aflito entra, você perde qualquer capacidade de tomar decisão. Você fica aflito, você fica desesperado, você não sabe o norte, você não sabe a direção, não sabe como ir, não sabe como ficar, não sabe como fazer. Ei, senta, rapaz, senta. Depois você vai, senta. Fica alguém nessa porta aqui para mim, por favor. Só para me ajudar a pregar. Fica alguém aqui, por favor. Fica um líder aqui. Só para isso. Não, peraí. Alguém vai ficar, você não. Lulu, fica aí, Lulu. Só para me ajudar a pregar. João, fica aí. Só para me ajudar a pregar. Presta atenção. Senão o Espírito sai, tá bom? De verdade. Eu falo assim com toda humildade. O Espírito sai, eu não consigo depois ministrar. Quando vem aquele espírito aflito, veja que toda a aflição que nós sentimos no coração, ela é uma evidência de que nós estamos não sendo guiados mais pelo Espírito Santo. Um outro espírito que entra é o espírito da falsidade. Miqueias 2:11. Se alguém que anda no espírito da falsidade enganar e mentir, alegando, eu profetizarei para ti fartura e vinho de bebida forte, vós aceitareis, e essa pessoa será aclamada profeta entre vós. Então, quando não temos o Espírito, não somos guiados pelo Espírito Santo, entra o espírito da falsidade. Qualquer coisa é muito boa. Eis que eu te digo, meu servo, minha serva, vou te levar grandemente, vou te levar militar no céu, nem eu quero te alimentar. Deus vai prosperar um prostituto, Deus vai prosperar um ladrão, Deus vai prosperar. Não tem peso para quem é errado, não. Eu fui numa reunião, vou falar para vocês. Era uma reunião, eu cheguei lá nessa reunião, misericórdia, era muita chave, muito carro voando, muito promessa. Meu Deus, não tem nada disso aqui, misericórdia. Eu estou muito ruim. Aí alguém me viu lá atrás, falei, eu sou o pastor Vanderlei está aqui, o dirigente lá. Gente, tinha sido tanta profecia de coisa, eu me senti um pobre lascado. Aí quando me chamaram para ministrar, e Deus me deu a palavra assim, espírito de engano. Espírito de engano. Comecei a ministrar. Irmão, gente, era muito profeta. Eu não era nada. Irmãos, quem de vocês estava mentindo agora? Levanta a mão que eu quero falar com vocês. Os povos saem tudo pela frente, se reconciliaram. Eu pensei, os carros, cadê os carros? Cadê a chave? Cadê os contratos? Foi tudo no espaço. Tudo mentira. Quando não tem o Espírito de Deus, o Espírito de falsidade entra. Se
você começa a seguir profetas falsos, profetas que não são pastoreados. Você começa a ouvir vozes de alguém no YouTuber que lhe fala para A, para B, para C. Você começa a ouvir a falsidade. Eu quero anular com você esse ciclo de derrota, dizendo que você, assim como eu, precisamos ser movidos pelo Espírito. Vamos ficar em pé. Está começando a pegar. Bote a mãozinha na sua cabeça outra vez. Diga: na autoridade do nome de Jesus, eu rejeito todo espírito desorientador. Na autoridade do nome de Jesus, eu rejeito todo espírito arruinador. Na autoridade do nome de Jesus, eu rejeito todo espírito mentiroso. Na autoridade do nome de Jesus, eu rejeito todo espírito de torpor. Na autoridade do nome de Jesus, eu rejeito todo espírito aflito. Na autoridade do nome de Jesus, eu rejeito todo espírito de falsidade. Diga: eu rejeito na minha vida, porque Deus tem me chamado para ser uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus. Fala: eu não aceito ser guiado por nenhum outro espírito. Fala: eu sou filho de Deus. Fala: eu sou filho de Deus. E nenhum outro espírito tem autoridade sobre a minha vida. Diga: eu sou guiado pelo Espírito Santo. Diga: eu faço um pacto com o Senhor de nessa noite ouvir a tua voz. Quem fez esse pacto, dê um salve de palmas ao Senhor com alegria. Diga aleluia. Diga aleluia. Senta um pouquinho, senta. Chama os levitas, pode chamar. Você precisa do Espírito Santo de Deus para quê? Para entender a vida, para compreender a vida. Ezequiel 1:12. Ezequiel 1:12. Às vezes Deus nos coloca certas situações que nós não entendemos. Cada um desses seres caminhava exclusivamente para frente. Para onde quer que o Espírito se movia, eles também iam. E não se viravam quando se movimentavam. Espírito. Tem coisas que acontecem na sua vida que você não entende. Tem acontecimentos, tem fatos, tem situações que você não compreende. E você precisa ter o Espírito de Deus para abrir aquela chave, para destravar aquele entendimento. Ezequiel é o livro em que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é chamado de Filho do Homem por 94 vezes, pelo menos 94 vezes. O Senhor olha para Ezequiel e chama Ezequiel de Filho do Homem, Filho do Homem, Filho do Homem. E quando chamava Ezequiel de Filho do Homem, na verdade se reportava a Jesus como Filho do Homem, o verdadeiro Filho de Davi, que também é Filho de Davi e é Senhor do sábado, e aquele que falou de si mesmo que não tem onde reclinar a cabeça. Então nós temos dificuldade de compreender muitas coisas na vida. E o que nos faz entender essas coisas é nós estarmos perto do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem obscuras e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto ele jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Todavia nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos ter essa compreensão de que o Espírito Santo fala com a ideia, com o propósito, para que nós sejamos transformados na nossa mente em homem carnal, homem espiritual, a fim de compreendermos aquilo que acontece, aquilo que está se fazendo, a fim de compreendermos. E elas não são discernidas. Alguém tem às vezes, tem um sonho.
Às vezes, não é sempre, às vezes Deus me dá o dom de interpretar o sonho. A pessoa tem um sonho, às vezes já me manda o sonho para a interpretação dela. Quando eu ouço o sonho da interpretação dela, eu entendo que pelo Espírito é outra coisa. Olha, ó, você quer ouvir? Quer. Tá bom, mas é isso, aquilo. Às vezes pelo Espírito. Só que se o Espírito revelar, vai saber. Porque são discernidos espiritualmente. Quando o Espírito entra em nós passamos a ser uma nova pessoa. Nós deixamos de ser um homem e uma mulher natural e passamos a ser um homem e uma mulher espiritual. Daí nós podemos então navegar em todas as águas das profundezas do Espírito e nós tornamos então fluentes nesse idioma. Isso aconteceu, por exemplo, em Ezequiel 2:2. Ele fala o seguinte: no mesmo instante em que aquela voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e fez com que eu pudesse ficar em pé. Então prestei atenção às palavras daquele que falava, que comigo falava. Veja que o Espírito entrou nele, ele estava ouvindo o que Deus dizia, mas o Espírito não tinha dado uma abertura para o Espírito. Quando ele deu aquela abertura, o Espírito entrou nele. Ele passou então o livro de Ezequiel, um livro de revelações profundas, todas guiadas pelo Espírito. Agora eu vou encerrar com você. Uma das maiores orações de Paulo, Efésios 3:16. Uma das maiores orações de Paulo. Ele disse o seguinte: eu oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. Vamos entender. A oração de Paulo é que nós sejamos fortalecidos por meio do Espírito Santo. Assim como você, eu também tenho minhas fraquezas, minhas debilidades, meus anseios, meus medos, minhas frustrações. E eu entendi já tem algum tempo que a única maneira que eu tenho de vencer cada uma dessas inibições, vencer cada um desses desafios, é me deixando ser guiado pelo Espírito. Quando nós somos guiados pelo Espírito, o que a Bíblia diz? Que o vento sopra onde quer, nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos para onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito. O vento sopra onde quer. Quando eu falo guiado pelo Espírito, é mais ou menos dessa maneira. Está ali. Suponhamos que eu seja o Espírito Santo. Guiado pelo Espírito significa que eu estou vendo cada detalhe para que ela ande em segurança. Eu estou cuidando de todas as coisas para que ela tome a decisão certa. Para que na hora de casar, case com a pessoa certa. Eu estou conduzindo todas as coisas. Ser guiado pelo Espírito não é ser algo que não dá para entender, não dá para compreender, não dá para viver. Ser guiado pelo Espírito é você ter a liberdade de andar completamente guiado, né, Joelson? Eu estou aqui do seu lado. Você ser guiado completamente pelo que o Espírito diz. Como fazer, como agir, como caminhar, como decidir, como ser. Ser guiado pelo Espírito é você entender que tem alguém aqui. E a oração era essa, que nós não fôssemos os guias da nossa vida. O Espírito Santo, eu quero te pegar, eu quero te usar. Não, mas que nós fôssemos guiados por Ele. Diga comigo, o Espírito Santo sabe todas as coisas, porque Ele é o próprio Espírito de Deus. O presente mais lindo que o Senhor poderia te dar, os dois presentes mais lindos. O primeiro deles foi dar o seu Filho, Jesus, para te salvar. O segundo dele foi pegar do Espírito que estava sobre ele e repartir com cada um de nós.
Por meio do Espírito você vencerá qualquer obstáculo. Quem recebe diz amém. Por meio do Espírito você vencerá qualquer obstáculo. Quem recebe diz amém. Por meio do Espírito você vencerá qualquer obstáculo. Por meio do Espírito você vencerá qualquer obstáculo. Por meio do Espírito você vencerá qualquer obstáculo. Por meio do Espírito. Vira para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: por meio do Espírito você vencerá qualquer impossibilidade. Diga: eu não conheço as suas impossibilidades, mas Ele conhece, e Ele manda te dizer que por meio dele todas as suas impossibilidades são vencidas. Eu quero só os líderes de célula aqui, só os líderes, venham, só os líderes, já vou encerrar. Só quem tem célula aqui na igreja, pode vir para frente. Só quem tem célula, pode vir. Pode vir, vem rápido, ligeiro como que está roubando, ligeiro como que está roubando. Isso, ligeiro como que está roubando, isso. Bispa, cadê a bispa? Pode vir, minha bispa linda, pode vir, meu amor, venha. Ligeiro como que está roubando. Só tem uma maneira de vocês terem uma multidão. Só tem uma maneira. Isso é feio, mas é bonito. Só tem uma maneira de você ter uma multidão. Só tem uma maneira de você ter uma multidão. Só tem uma maneira. Yasmin, só tem uma maneira de você ter uma multidão. Uma maneira. Se vocês forem serem permitidos ser guiados pelo Espírito. Ah, mas eu morro! Só se for guiado pelo Espírito. Seus discípulos seguirão você à medida que você for guiado pelo Espírito. Se você não se deixar ser guiado pelo Espírito, você vai ser guiado por qualquer outra voz, menos pelo Espírito de Deus. As pessoas vão guiar você, vão seguir você até certa situação, mas quando pedir uma decisão séria, quando pedir um conselho, alguma que você não tiver, elas não vão seguir você, porque falta uma direção do Espírito Santo sobre a sua vida. Quando o Espírito Santo está com você, você é o líder. Está chegando um discípulo para tratar algo com você. Pode vir, discípulo. Quando o discípulo vai chegar, o Espírito Santo já falou para você qual é o problema dele. Você ouve por educação, mas já sabe o que ele está precisando. Você deixa ele falar porque ele precisa falar. Mas o Espírito Santo já se revelou tudo o que ele precisava saber. E você entrega para ele aquela revelação. Não precisa ser Deus que me fala, não precisa enfeitar muito não. O Espírito Santo vai te direcionar. A partir de hoje eu quero contar com vocês. Se deixem ser cada vez mais guiados pelo Espírito Santo. A partir de hoje eu quero que vocês entendam isso. Se deixem ser guiados pelo Espírito. Na célula, nos discípulos, para onde for. Aonde vocês forem, lembrem-se do que eu estou falando para vocês. O vento sopra onde quer. Nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos para onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles guiados pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo. Você vai passear guiado pelo Espírito Santo, não mais guiado pelos que os homens dizem ou fazem ou falam, não são apenas, mas pelo que o Espírito Santo vai te mostrar, pelo que o Espírito Santo vai te revelar, pelo que Ele tem a derramar na sua vida. É Ele quem vai fazer, Ele quem vai dar a direção para você. Aí veja só, presta atenção. Por meio do Espírito, você será pai e mãe de uma grande multidão. Uma vez Deus olhou para mim e para ela, nós éramos recém-casados. Estávamos naquela fase de criar menino. O último menino já tinha nascido. Criar não, nasceu o menino, Geraldo menino. E Deus, usando um homem de Deus, falou: olha, no meio de uma igreja grande, Deus falou: esse casal ali, vem cá. Deus me mostra que vai fazer uma grande obra na vida de vocês. Irmão, quando aquela palavra foi selada, o Espírito Santo pegou aquilo ali, acabou-se. Era só esperar o tempo do cumprimento.
Deus nos tirou, nos removeu, nos levou, nos colocou aqui, e aonde quer que nos enviar, nós vamos. Sabe, nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, muito claro nas nossas decisões. Ageu 2:5. Ageu 2:5. Olha aqui, só é para vocês. Esta, pois, é a aliança que estabelecerei convosco quando deixaste do Egito. Diga o seguinte: o Egito representa todas as minhas vontades. E o Egito representa todo o tempo de escravidão que eu passei. Aí o Senhor diz: o meu Espírito estará presente entre vós, não temais, o Espírito de Deus está com vocês, não temas, o Espírito de Deus está com cada um de vocês, não temas o que pode fazer o homem, o Espírito de Deus está com vocês para destronar. Isso aqui foi para a célula terça-feira, uma célula perigosa. Quando ele chegou perturbado, passando mal, vendo demônio, foi lá para casa, impusemos as mãos, liberamos a autoridade de Deus para a vida dele, o mal se desfez e está liberado para crescer. Liberado para crescer. Sabe o que a Bíblia fala? Eu quero que vocês entendam a autoridade que tem sobre a vida de vocês. O que a Bíblia fala? Zacarias 4:6. Então ele me explicou: esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel. Esta é a palavra do Senhor a ser entregue a cada um de vocês. Não é por força nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Eu quero que vocês peguem esse mesmo Espírito que está sobre vocês e vocês imponham as mãos sobre a igreja. Se tiver alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador, traz ele para cá. Pode ir no pessoal do louvor, pode vir. Vou dar um tempinho para vocês orarem. Orem impondo as mãos sobre a igreja. Pode ir. Está autorizado, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Imponham, abençoe o povo. Abençoe o povo. Pode abençoar. João, fica aqui, João. João, pode vir, João. Evangelista João. Jesus. Abençoe o povo. Abençoe. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, afirma o Senhor dos Exércitos. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Abençoe o povo. Abençoe. Entre nós não pode ter coisa diferente do que